Outras partes que a gente estudou foi em relação às análises realizadas no leite, tá? Então, vocês tiveram também dificuldade em relação a isso. Quando a gente fala em análises realizadas no leite, a gente tem a determinação da densidade, onde a gente verifica, por exemplo, o percentual de gordura nesse leite. A gente determinou a adição de água, que a gente avalia por meio da crioscopia. Para que a gente avalia essa adição de água? Para ver se não houve uma adulteração. Quando eu tenho uma alta concentração de água, a primeira coisa que vai interferir é na densidade. Então, eu vou ter o quê? Uma queda na quantidade de gordura, e isso vai interferir lá na produção dos lácteos, produção de iogurte, de queijos e assim por diante. Outra determinação e análise que a gente tem é a da acidez. Quando eu faço análise de acidez, eu vou verificar o quê? O período de tempo de armazenamento desse leite, o que acontece muito. Quando acontece, por exemplo, problemas rodoviários, no caminhão, e esse leite não chega no período adequado no laticínio. E isso acontece e causa um aumento da acidez, porque as bactérias que estão presentes no leite, né, elas vão utilizar a lactose e produzir o ácido lácteo. Isso vai alterar a cor, o odor, o gosto do leite e também o período de prateleira. Uma outra das principais dificuldades que vocês tiveram foi no caso da determinação do extrato seco total e determinação do extrato seco desengordurado. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a análise da determinação do extrato seco, é aqui que eu consigo verificar a grande parte das fraudes no leite, principalmente por antibióticos, resíduos de antibióticos, onde as pessoas não descartam o leite e colocam nos refrigeradores. Então, o que eu faço? Na determinação do extrato seco, eu volatilizo, eu separo, eu tiro, né? Como se fosse eu fervo o leite. Então, eu vou tirar os gases e a água, e vai sobrar apenas os sólidos mesmo, proteína, minerais, tá? E a gordura. Já no extrato seco desengordurado, eu faço o contrário, eu tiro a gordura, aí eu consigo avaliar e determinar os demais nutrientes, tá bom? Foi uma das dúvidas que vocês tiveram. Então, aqui, a gente já tem. Qual que é a principal análise realizada para detecção de água? É a crioscopia, gente, a resposta já tá lá. Muita gente colocou a análise de gordura, e não é, tá bom? Outra parte que a gente tem, que eu acabei de falar para vocês, é a acidez. Qual é a principal característica que altera no leite quando esse leite demora a chegar no laticínio? A acidez, tá? É uma das principais características, como a gente já comentou. As bactérias vão utilizar a lactose e vai produzir ácido lácteo, vai alterar aí os constituintes do leite, que é a acidez, tá? A acidez a gente identifica por meio da análise de alizarol, tá bom? E eu vejo se o leite coagulou ou não, tá? Outra parte que a gente tem, que foi uma dúvida muito grande, que vocês podem ver que a maioria respondeu errado, marcou gordura, é em relação à dúvida da análise de extrato seco. Então, quais são os principais constituintes, análise do extrato seco? Quais são os constituintes que eu analiso? Todos os constituintes, menos a água e os gases produzidos, como a gente já falou. Não é gordura, gente, não é somente proteína e gordura. Eu deixo todos os constituintes e eu retiro a água e os gases. A resposta já está no enunciado, tá? Outro problema que vocês tiveram muito foi em relação ao ciclo estral. Muita gente teve dúvida, me perguntou em relação ao ciclo estral. Gente, o que é o ciclo estral? O ciclo estral é uma fase reprodutiva do animal, onde o animal vai ter o quê? Alterações hormonais. E essa fase, ela compreende o proestro, o estro, metaestro, diestro e o anestro. Uma das grandes dúvidas que vocês tiveram foi se o anestro é um período do ciclo estral. O anestro é um período do ciclo estral. Por quê? É um período em que o animal, por algum estresse ou por alguma doença, ele não manifesta cio. Ele tem produção de hormônio, mas de forma desordenada. Então, ele vai ter que, a parte vai ficar mais quiescente, ou seja, sem produção de hormônio. O endométrio vai ficar mais mole, ou seja, mais delgado, onde ele não consegue manter uma gestação. Ou seja, o animal, ele fica menos susceptível, ou seja, ele fica com menor produção de hormônio. Tá? E é mais susceptível a doenças também. E uma das principais causas do anestro é estresse e doenças, tá? Então, o anestro, gente, ele é uma fase do ciclo estral, tá? Que foi uma das grandes dúvidas que vocês tiveram lá. A reprodução dos bovinos leiteiros, ela pode ser feita de 3 formas: monta natural, monta controlada e inseminação artificial, tá? Com relação aos hormônios da gestação, quais são os hormônios que são os principais hormônios da gestação? A gente tem o estrogênio. O estrogênio, vocês já viram nas aulas anteriores, que ele vai atuar lá no estro, ou seja, no cio, na liberação do FSH e do LH.
A gente tem a progesterona, que mantém a gestação, a relaxina, que vai fazer o quê? O relaxamento desse útero, a liberação do feto. A gente tem a prostaglandina, que ela vai fazer o quê? Contrair esse útero e como se fosse um ciclo menstrual. Ele vai liberar todos esses óvulos para iniciar uma nova onda folicular, um ciclo novamente. E no macho a gente tem o principal hormônio, que é a testosterona, tá?